Eu me chamo Ismênia Ribeiro de Faria, sou pedagoga e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva e temos a honra e o privilégio de bater um papo com uma profissional de primeira linha, doutora Renata Quadrado. Muito obrigado pela sua presença aqui, tá? Obrigada, Kendi. É uma honra estar aqui com você. É uma honra e agradeço desde já o convite. Perfeito, obrigado. Doutora Renata, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional. Sim. A grande dúvida dos internautas que nos assistem é assim: em que momento da sua vida você escolheu a área de direito? Enquanto existe todo mundo de áreas, né? Sim. E dentro também, depois da escolha do direito, qual você acabou optando? Bom, vamos lá. Eu nasci de uma família que não tem histórico de advogados. Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 12 anos. Num comércio lá da região onde eu sempre morei, próximo da região da Vila Prudente. Paulistana mesmo. Paulistana, nasci na Moca, paulista mesmo. Comecei a trabalhar nesse comércio, muito jovem, eu tinha apenas 12 anos, com muita responsabilidade. Outro dia, já faz um tempinho. Eu tinha muita responsabilidade já desde nova e eu sentia essa necessidade de estudar, porque eu tinha muito contato já com 12 anos, eu já tinha contato com vendedores, já adultos. Eu passei a trabalhar no caixa da empresa, depois por fim eu já era responsável de toda a loja, de todo o comércio. Eu tinha responsabilidade com o banco, eu fazia parte do setor de compras da loja, então eu conversava muito, então eu sentia necessidade de saber discutir todo tipo de conversa. Como eu tinha muito contato com homens, até de futebol eu tinha essa necessidade, jornal, então eu já criei o hábito da leitura muito cedo, para que eu pudesse, como se eu tinha que ter diálogo com vendedores, então eu sentia essa necessidade. Eu acabei o colégio, eu não tinha condições ainda de fazer a faculdade, eu comecei a fazer inglês para que eu não parasse de estudar. Fiquei um ano fazendo inglês para depois eu ter a chance de iniciar a faculdade e desde sempre eu decidi que eu iria fazer direito. Então, uma área que eu sempre gostei, já como eu comecei a trabalhar muito nova, então essa necessidade da leitura, eu já tinha o hábito da leitura, eu tinha o hábito de discutir todo o assunto, então eu achei que o direito seria a minha melhor opção e hoje eu tenho certeza que realmente foi a minha melhor opção. Eu amo a minha profissão, eu amo advogar. Eu no começo da carreira, eu senti vontade de fazer concurso público para magistratura, cheguei até a pensar em ser delegada, mas por fim eu logo montei meu escritório e vi que realmente o que eu queria era advogar. E assim eu permaneço até hoje, há mais de 15 anos, eu estou no mesmo bairro, então o pessoal me conhece já da época em que eu trabalhava no comércio da região. Perfeito. Hoje eu estou como presidente da subseção da Vila Prudente, também foi um novo desafio. Eu fui eleita agora na última eleição em novembro de 2021, para a gestão 2022 a 2024, são 3 anos de mandato. É um desafio diário, porque hoje eu tenho que lidar com muitas pessoas, com todo tipo de pessoas, tanto com advogado, como colaboradores, com a sociedade. Eu estou participando de tudo o que acontece na nossa região de Vila Prudente, Conselho de Segurança, visitando todas as instituições, para saber tudo o que acontece e quais são as necessidades regionais. Então isso está sendo uma experiência incrível, é um desafio que eu aceitei e estou adorando. É um desafio profissional, é um desafio como mulher, porque hoje ainda a mulher ainda sofre bastante discriminação, acredito eu que em todas as profissões, e na nossa profissão como advogada ainda existe.
ainda existe um machismo estrutural. A própria OAB, a OAB da minha subseção da Vila Prudente, ela, no próximo ano, ela faz 40 anos de existência. E eu sou a segunda mulher eleita como presidente da subseção. Então já existe aí um machismo estrutural. A nossa seccional de São Paulo, depois de anos, nós fizemos agora quase 100 anos de OAB São Paulo, foi a primeira mulher eleita neste mandato. Então ainda nós sofremos, a mulher ainda sofre muita discriminação. E a gente está aí todos os dias aí para passar esses desafios. Mas você é um exemplo vivo de que trabalhar não faz mal a ninguém. Não. Então, o fato de você ter entrado nova e o comércio é uma experiência fantástica. Sim. Porque você aprende a lidar na prática, que você depende daquele cliente. Sim. Então por isso tem que tratar muito bem para que ele volte, né? Uma ideia de logística. Então, os produtos que mais saem, você tem que ter eles em estoque, né? Não pode ficar faltando. Na área de compras, saber negociar. Sim. Então, a parte de gestão financeira, de educação financeira, já foi sendo incorporada em você o tempo todo, né? E a ideia de organização também, e principalmente o seguinte, a parte de direitos e deveres. Sim. Né? Então, você via lá que as pessoas têm que ser respeitadas. Sim. Né? Então, os produtos têm que ter qualidade. Sim. Né? E toda essa gama de informações, ela veio como uma escola para você. Sim, então, o tempo que você trabalhou lá foi uma grande escola. Foi. Né? Te ajudou também a tomar as decisões certas. Tá? E a área do direito aí, que você tem tantas especificidades, qual que você acabou escolhendo aí? Essa experiência que eu tive já desde muito nova, isso eu trago ainda comigo. Hoje meu escritório, apesar de ser um escritório generalista, eu faço direito do trabalho, eu faço direito civil, eu faço família, é uma advocacia humanizada. É diferente, isso é diferente de um escritório grande, que o cliente normalmente ele é atendido pelo proprietário, onde ele assina um contrato, muitas vezes um contrato com valor maior. Ele vai ser atendido por outro advogado, depois um outro advogado faz a sua ação, um outro advogado vai na sua audiência. Perfeito. No meu caso, já é uma advocacia mais humanizada. Eu atendo o cliente, eu faço o processo, eu faço a audiência. Então isso eu acho muito importante. Do início ao fim eu estou acompanhando. Bacana. E eu consigo aí os pormenores, muitas vezes do processo, muitas vezes do problema do cliente. Eu tenho esse respeito com o cliente, porque o cliente ele chega no seu escritório muitas vezes desacreditado da justiça, e você tem que dar o seu melhor para aquela causa, para aquele problema, porque muitas vezes o cliente está ali na própria previdência social, a pessoa precisa daquele benefício, precisa daquele auxílio assistencial, ali é a vida dele, é o alimento, então isso aí... Perfeito. E muitas vezes você tem que ser uma psicóloga também. Com certeza. O advogado não é só um advogado. Não é só, porque você não pode ser só naquela regra, segundo a lei, não sei o que, não. Tem que deixar ele ficar mais calmo, explicar todo o processo. Explicar todo o processo. Exato. Porque nem sempre o processo é rápido, Exato. Tem processos que demoram, isso vai depender muito da parte contrária. Tem parte contrária que ele faz de tudo para prejudicar o andamento, ele quer ganhar tempo, ele quer protelar. Então, como eu tenho esse contato direto com o cliente, do começo ao fim, eu consigo expor realmente o que pode acontecer. Que o processo dele pode terminar em 2, 3 meses, como o processo dele pode demorar 2, 3 anos, dependendo da discussão, dependendo da parte contrária, em tumultuar o processo. Perfeito. Renata, e o que te levou, por exemplo, a se tornar presidente da OAB seccional da na verdade, isso foi um convite que eu recebi. Eu não tinha intenção, eu nunca fiz parte da gestão da ordem, nunca fiz parte da política. Foi um convite
que eu tive para participar, porque a nossa subseção da Vila Prudente, ela já vinha sendo presidida por um colega já há muitos anos, e ela precisava de mudança. Então eu recebi esse convite para formar a chapa lá na nossa subseção, na busca da inovação da subseção da Vila Prudente, que precisa ainda de muitas mudanças, né? Eu acho que a mudança sempre é bem-vinda e necessária, como já vinha sendo presidida há muitos anos pelo mesmo colega, precisava de inovação, precisava de novas ideias, e eu aceitei esse desafio. Sim. Bacana. E eu aceitei esse desafio, participei da campanha e saí vitoriosa. Parabéns. Renata, e foi em novembro, né? Foi em novembro a última eleição. Isso. Se você analisar de novembro para cá, você é outra pessoa. Eu sou outra pessoa. Você imagina assim, você acabou indo no território mesmo, quer dizer, no mundo real, né? Conversando com um monte de pessoas, sim, assuntos muito mais variados do, sim, que você tinha, do que eu tinha no seu escritório, e muita coisa que os bancos escolares, a faculdade não ensina. Não ensina. Né? Não. Esse é o mundo real. Então, o crescimento é grande, né? Grande, enorme. E hoje o jovem, ele precisa disso. Ele precisa sair. Hoje a gente tem um problema aí muito grande com os jovens, que não sai da frente da televisão, não sai da frente do computador, de jogos, e o que ele precisa é isso, esse contato presencial, que inclusive a pandemia nos prejudicou. Exato. Então o jovem precisa começar a trabalhar desde cedo, hoje tem emprego para aprendiz, isso é muito importante, que é para ele começar já a ver o mundo com outros olhos, que nem sempre o banco acadêmico ensina. É verdade. E assim, o que eu incentivo os jovens, assim, muita gente fala, eu estou na média. Eu falo, não, procura ficar acima da média. Acima da média. Se você quer ser um vencedor, você tem que criar o hábito de ser acima da média. Sim, e todo mundo tem essa possibilidade. Você não pode se vitimizar pelo fato de você não ter estudado em colégio particular. Eu estudei o tempo inteiro em colégio público. Eu também. E isso nunca me minorizou. E isso nunca... A gente tem medo, tem hora que a gente trava, mas aquele que trava é aquele que está andando, né? Exatamente. A gente trava a partir do momento que a gente está andando, que a gente está caminhando, que a gente deu o primeiro passo. Então é deixar o medo de lado e enfrentar. A vida realmente é um desafio, são desafios diários, e que todo mundo tem condições de enfrentar. E que todo mundo com perseverança, acreditando em si, e com otimismo, comprometimento, todo mundo consegue, todo mundo alcança. É verdade. E eu tenho incentivado os jovens, assim, meia hora por dia, ele deixa do WhatsApp e lê um capítulo do livro. Isso. A leitura é fundamental. Ainda a leitura é fundamental. Perfeito. E procurar andar com pessoas sempre melhores do que a gente. Verdade, sem dúvida. Perfeito. Sem dúvida. Renata, Só nós assim estamos aí nos instantes finais. Eu quero que você volte outras vezes, porque você tem muito conteúdo. Obrigada. Tá? Eu queria que você deixasse uma mensagem para os internautas, principalmente os jovens que estão assim, pensando em seguir a carreira de direito, tá? E também os seus contatos. Obrigada. Sou suspeita em falar do direito, como eu disse no início, eu amo a minha profissão de advogada, foi uma das melhores escolhas que eu já fiz. E se eu fosse claro que eu falo para o meu filho que ele vai ser advogado por livre e espontânea pressão, caso não seja essa a opção dele. Meu contato é 11 94719 0499, rede social Renata Quadrado, tanto Instagram quanto Facebook. Eu quero agradecer mais uma vez, Kendi, a oportunidade de estar aqui. Eu tenho certeza que é um excelente programa e que com certeza alguma coisa eu vou deixar aí plantado em quem assistir. Gratidão, tá? Obrigada. Volte muitas vezes. Obrigada. Internautas, com os agradecimentos então a essa fabulosa profissional, Renata Quadrado, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.